de hoje a gente vai ver mais um grupo de classes de palavras. No caso, é o verbo e o advérbio. Então aqui a gente tem duas classes de palavras, que uma é variável e a outra é invariável. Por que a gente vai ver essas duas juntas? Porque o advérbio, ele tem essa função de modificar o verbo, né? Então aqui a gente tem o verbo que é uma classe variável e o advérbio que é uma classe invariável, mas ele está sempre ali com a função de modificar esse verbo. Então vai vir sempre próximo, né, de um verbo, no caso o advérbio. Então a gente tem aqui um exemplo. O ônibus escolar chegou cedo. Então o ônibus escolar chegou. Quando eu utilizo esse advérbio aqui, cedo, né, que indica o tempo, né, ele chegou cedo, ele está modificando esse verbo chegar, né? Não apenas chegou, ele chegou cedo, então há um modificador. Então, geralmente não, sempre, o advérbio ele tem essa função de modificar o verbo que ele está se referindo. Lembrando que os verbos são classes de palavras variáveis, do grupo de classes de palavras variáveis, e os advérbios estão dentro do grupo de classes de palavras invariáveis. Então, os verbos são palavras variáveis que exprimem ação, estado, mudança de estado, fato ou fenômenos da natureza. Essas são as características, né, dessa classe de palavra verbo. Então, o verbo ele se flexiona em pessoa, que no discurso são três, então são três pessoas do discurso. A pessoa que fala, ou seja, a primeira pessoa, a pessoa com quem se fala, que é a segunda pessoa, e a pessoa de quem se fala, que é a terceira pessoa. E aí a gente está falando de singular e plural. Então, o verbo se flexiona em pessoa e no discurso, e essas pessoas no discurso são três. Então, as três pessoas do singular e as três pessoas do plural. O verbo ele também se flexiona em número, ou seja, singular e plural. E isso implica em dizer que o verbo concorda em pessoa e número com o sujeito da ação. Então, ele sempre vai estar concordando com o sujeito com o qual ele está ligando, né? Então, o sujeito ele vai estar concordando em número e singular ou plural, ok? Bom, e a pessoa também, né? Primeira, segunda ou terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Então, quando a gente não faz esses acordos, né, não concorda esse verbo com o sujeito, com a pessoa, a gente está cometendo um erro de concordância, ok? Então, que é um problema quando a gente está escrevendo, até mesmo quando a gente fala, mas vamos pensar mais no âmbito da escrita, né? Que deve se fazer o uso correto da língua. Então, sempre que eu utilizar esses verbos, ele vai se flexionar em número, né? Então, ou seja, vai se flexionar em singular e plural. No caso dos tempos, os tempos verbais eles servem para situar uma ação ou fato dentro de um momento específico, né? Então, sempre que eu estiver falando de tempo, é aquele elemento que está situando aquela ação, né, aquele fato, num momento específico, num pedaço de tempo específico. E aí os tempos eles são três: presente, pretérito e futuro. Então o presente é a ação ou fato naquele momento ali em que a gente está falando, em que a pessoa fala. O pretérito é quando a ação ou fato ele já aconteceu e o futuro é quando essa ação ou fato ainda vai acontecer. Os tempos do pretérito e futuro apresentam subdivisões. Então, sempre que eu estiver falando de pretérito, eu vou ter mais de uma maneira de me referir a esse pretérito. E sempre que eu estiver falando de futuro, eu também vou ter mais de uma maneira para poder me referir a esse futuro. Então, quando eu falo de pretérito, eu tenho essas três formas de falar de pretérito. Ele pode ser um pretérito perfeito, quando a ação finalizou. Eu posso falar do pretérito imperfeito, quando aquela ação, ela em relação ao passado, né? Pretérito perfeito, a ação aconteceu lá no passado, finalizou lá no passado. Quando eu estou falando de uma ação
no pretérito imperfeito, ela aconteceu lá no passado, ela teve uma duração e a gente não sabe quando foi que aquela ação, aquele fato, ele terminou, né? Porque ele teve uma duração lá no passado. Por isso, é um pretérito imperfeito. E o pretérito mais que perfeito se trata também de ações finalizadas no passado, mas em relação a uma outra ação. Então, sempre que eu estou falando de pretérito mais que perfeito, são ações lá que finalizaram lá no passado, mas em relação a outra ação. Então, a gente tem aqui os exemplos. Então, o cachorro latiu para o menino. Então, é uma ação pontual que aconteceu lá no passado. O cachorro latiu para o menino, latiu e acabou. Então, isso configura o pretérito perfeito, que são ações finalizadas lá no passado e ponto. Quando eu digo o cachorro latia para o menino, essa ação que ocorreu no passado, ela teve uma duração. E a gente não sabe quanto tempo que durou essa ação, esse fato, né? Essa ação de latir. Então, por esta razão da gente não saber quando que terminou, a gente diz que se trata de um pretérito imperfeito. No caso do pretérito mais que perfeito, quando o dono viu, o cachorro já latira para o menino. Então, é uma ação que acabou lá no passado, mas ela depende de tá relacionada diretamente a uma outra ação também no passado. Então, quando o dono viu, no momento em que o dono viu, o cachorro já tinha latido, ok? Então, quando o dono viu, o cachorro já latira para o menino. Então, sempre que eu tiver esse ra, né, essa terminação ra, eu vou estar me referindo ao pretérito mais que perfeito. Então, cantara, falara, dançara, são exemplos de verbos que estão no pretérito mais que perfeito. Lembrando que são duas ações lá no passado, né? Uma em relação à outra. No caso do futuro, a gente tem dois, né? O futuro do presente, que é aquela ação que ela é o fato certo de acontecer no futuro, e a gente tem o futuro do pretérito, que para essa ação ela acontecer no futuro, ela depende de uma outra. No caso do pretérito perfeito, a ação é certa de acontecer. No caso do pretérito imperfeito, a gente precisa de outros elementos para que aquela ação ela seja concretizada lá no futuro. Então, Maria comprará um carro. Então, é um fato certo que no futuro próximo a Maria vai comprar um carro. Então, Maria comprará um carro. Agora, quando eu digo Maria compraria um carro, é uma ação que estava para acontecer no futuro, mas que essa ação pode ser que ela não aconteça, porque a Maria pode precisar de usar esse dinheiro para uma outra situação. Então, quando a gente está falando de futuro do pretérito, a gente está falando de ações que podem acontecer no futuro, mas que para essa ação acontecer, ela depende de outra. Então, quando a ação depende de outra para ela ser concluída, a gente está falando de futuro do pretérito. Então, para Maria poder comprar, né, esse carro, nada pode acontecer. Se algo acontecer, ela precisar utilizar o dinheiro, ela não vai poder comprar esse carro. Então, Maria compraria um carro. Então, compraria se, enfim, dependendo lá da situação. Então, essas são as subdivisões do tempo pretérito e futuro, dos verbos. Outra questão dos verbos, né? Outra função dos verbos é o modo. Então, o verbo ele indica a pessoa, o tempo e o modo. Então, o modo é a maneira, é a forma como aquela ação ela acontece. Ela pode denotar uma dúvida, uma ordem, uma certeza. Então, sempre assim, o modo é a maneira como aquela ação se comporta no contexto de frase. Então, ela pode estar se comportando para imprimir dúvida, pode estar se comportando para imprimir uma ordem ou se comportando para imprimir uma certeza. Então, o modo indicativo, quando a gente está falando de verbos no modo indicativo, a gente está falando de um fato ou de uma ação que é certa de acontecer. Seja ela no presente, no passado ou no futuro, né? É um fato, aquilo ali vai acontecer, né? Então, fui ao cinema. Foi uma coisa que aconteceu.
eu fui ao cinema. Então, é um fato que aconteceu lá no passado. Então, por isso, eu uso o verbo no modo indicativo. O tempo é o passado e o modo é indicativo, porque eu estou indicando um fato que aconteceu, que é verídico, que é certo. Então, todas as vezes que eu quiser indicar alguma coisa que é certa, que realmente é um fato que aconteceu, eu vou me valer do modo indicativo. Quando eu utilizo o modo subjuntivo para designar uma ação ou fato possível de acontecer, né, mas que é algo incerto, duvidoso, né, hipotético, não sei se aquilo ali realmente vai ou não vai acontecer. Então, quando há essa dúvida, a gente utiliza, né, pensando em verbo, o modo do subjuntivo. Então, o modo do subjuntivo é aquele verbo, é aquela maneira, aquela ação do verbo que imprime uma dúvida, uma incerteza, né? No caso, se não tivesse ocorrido esse coronavírus, as coisas, as datas de provas, enfim, todas essas ações que a gente tem de fazer, né, na nossa rotina não teria tido modificações. Mas, né, como isso não aconteceu, então, se você ouvisse os meus conselhos, não perderia a hora. Então, ouvisse é um verbo que está no modo subjuntivo, no tempo passado, né, um pretérito imperfeito, do modo subjuntivo, que é aquele modo que indica uma dúvida, algo incerto, possível de acontecer. Então, se a pessoa tivesse ouvido os conselhos, não teria perdido a hora. Então, sempre que eu quiser indicar algo que é duvidoso, que é incerto, que é possível de acontecer, mas, enfim, a gente não sabe, a gente vai empregar os verbos no modo subjuntivo. Não importa o tempo, pode ser presente, passado ou futuro, mas o modo, ele tem que ser o subjuntivo, porque a gente não tem certeza daquela ação, não tem certeza daquele fato. Então, quando a gente não tem essa certeza, a gente tem que optar pelo modo subjuntivo do verbo. Agora, quando a gente quer indicar um pedido, uma ordem, um conselho, uma proibição, coisas nesse sentido, a gente vai utilizar o modo imperativo do verbo. Então, fiquem quietos. Então, é um pedido, uma ordem, enfim. E aí, a gente utiliza o verbo no modo imperativo. Então, sempre que eu indicar a ordem, um pedido, um conselho, enfim, eu vou me valer do modo imperativo dos verbos. Uma outra característica dos verbos é a indicação de voz. Então, voz é a forma que o verbo assume para indicar sua relação com o sujeito. Ou seja, ele está praticando a ação verbal ou ele sofre a ação praticada lá pelo sujeito. Então, existe a voz que a gente chama de voz ativa e a voz passiva do verbo. Então, a voz ativa é quando o sujeito ele é agente da ação, quando ele pratica aquela ação, então ele é ativo, então por isso voz ativa. Então, o circo chegou à cidade, então o circo é o sujeito, ele pratica aquela ação, então o circo chegou. No caso da voz passiva é quando o sujeito ele se torna paciente da ação. Então, quando o sujeito se torna paciente da ação, a gente diz que é uma voz passiva. A voz passiva do verbo, ela pode assumir dois tipos. Ou ela pode ser uma voz passiva analítica, ou ela pode ser uma voz passiva sintética. Esse nome analítico e sintético não é mais um estranhamento para vocês. Então, quando a gente está falando de analítico, a gente está falando de uma estrutura de voz formada por um verbo auxiliar, que geralmente é o verbo ser ou estar, mais o verbo no particípio, né? O particípio tem duas formas de formar. Então, a mais utilizada é verbos terminados em DO, né? Tipo falado, cantado, dançado, mas também tem aqueles verbos irregulares e o particípio dele é formado por TO, então feito. É um exemplo de verbo na sua forma de particípio. Então, a plantação foi destruída pelo temporal. Então, a gente tem aqui o verbo ser ou estar flexionado e o verbo principal na sua forma de particípio, destruída. Então, como os verbos variam, né, se flexionam,
a plantação é uma palavra feminina, então por isso destruída. Então, a plantação foi destruída pelo temporal. Então, você tem o verbo na sua forma de ser ou estar flexionado, o verbo principal na forma de particípio, a preposição e o complemento lá. Este texto foi escrito por mim. A mesma coisa, você tem o verbo ser ou estar flexionado, o verbo escrever na sua forma de particípio, né? Terminação TO, mais a preposição. A menina foi educada, então, pelos pais. Então, é o verbo ser ou estar flexionado, mais o verbo educar na sua forma de particípio, educada, pelos a preposição, que aí concorda, né? Como pais é uma palavra masculina plural, então, pelos pais. Então, tem que fazer todas essas concordâncias, né? Senão fica com erro de concordância também. Então, a voz, o verbo também tem essa indicação de voz, que pode ser uma voz ativa ou passiva. A ativa é quando ele pratica a ação, né? O sujeito é o agente da ação. A passiva é quando o sujeito ele sofre a ação, ok? Então, aqui a plantação, o peixe, a menina são os sujeitos que sofrem a ação do verbo. No caso da voz passiva sintética, é quando você tem o verbo na terceira pessoa, mais a partícula ser, que indica a voz passiva. Então, a gente sempre tem esse Czinho ali, junto do verbo, que pode estar ali indicando uma voz passiva. Então, sintética é quando você tem a partícula ser, né, na terceira pessoa, e analítica é quando você tem o verbo auxiliar, verbo ser ou estar como auxiliar, mais o verbo principal. Então, ainda não se tem ideia do que aconteceu. Então, você tem esse ser ali na terceira pessoa, com o verbo tem na terceira pessoa. Então, não se tem ideia do que aconteceu. Organizou-se o seminário. Então, esse ser aqui, a partícula ser ligada ao verbo. Então, eu poderia transformar essa frase numa voz ativa. Então, o seminário foi organizado por alguém. Então, quando eu consigo transformar essa numa passiva analítica, por exemplo, a gente percebe que esse ser aqui é um ser que indica a voz passiva, que está na sua forma sintética, né? Analítica, a gente tem dois verbos, um auxiliar e um principal, e na voz sintética, a gente tem a partícula ser. Então, alugam-se casas. Aqui a gente tem casas são alugadas. Então, a gente também percebe que esse ser aqui é um ser que indica a voz passiva, né? Um ser apassivador. Bom, a gente sempre vai utilizar o verbo na terceira pessoa, certo? Pode ser terceira pessoa do singular, tem, ou pode ser terceira pessoa do plural, alugam. Sempre que eu me valer desse ser, indicação de partícula apassivadora, um verbo na voz passiva, e o verbo está na terceira pessoa, ele tem que concordar. Terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural. Se eu coloco o verbo alugam-se casa, tá errado, porque ele tem que concordar, né? Casas tem que concordar com o verbo no plural, na terceira pessoa do plural, ok? Então, sempre que eu estiver falando de voz, das vozes do verbo, elas podem ser ativas quando o sujeito ele é o agente da ação, ou ele pode ser passiva quando o sujeito ele é o paciente, ou seja, ele sofre aquela ação expressa pelo verbo. E aí a voz passiva, ela bifurca, ela tem duas maneiras de ser representada. Ou de uma forma analítica, em que você tem um verbo auxiliar ser ou estar flexionado, ou seja, flexionado é conjugado, mais o verbo principal no particípio. Ou a outra maneira de você formar essa voz passiva pelo meio da voz passiva sintética, que aí é você utilizar o verbo na terceira pessoa, pode ser tanto terceira pessoa do singular quanto terceira pessoa do plural, mais a partícula apassivadora ser. Então, sempre que eu tiver uma dessas estruturas aqui, ou com verbo auxiliar mais verbo no particípio, ou com o ser indicando voz passiva, eu estou me referindo à voz passiva do verbo,
ok? Bom, agora o advérbio, que é aquela classe invariável, mas que eu havia dito lá no comecinho, que o advérbio está sempre ali ligado ao verbo para modificá-lo. Então, é a palavra que modifica o verbo e os advérbios podem ser de lugar, de tempo, de modo, de afirmação, negação, dúvida, intensidade. São vários. Aqui só tem alguns exemplos. Então, os de modo, né? E esses aqui e todos aqueles, né, que são terminados em mente. Então, podem ser classificados como advérbio. Os advérbios são elementos que a gente utiliza muito nos nossos textos, né, para sinalizar lugar do discurso, enfim, para fazer referências, né? Então, são elementos bastante utilizados quando a gente está escrevendo um texto. Então, a gente precisa ter essa noção semântica desses advérbios, né? Quando está indicando afirmação, uma negação, o tempo, o lugar, enfim, intensidade. Bom, mais uma atenção, né? Como se trata de língua portuguesa, sempre tem umas ressalvas. Bom, apenas os advérbios de intensidade podem modificar os adjetivos e advérbios. Então, aqui a gente tem os advérbios de intensidade, né? Mais, menos, muito, meio, completamente, quase, enfim. Vários são os advérbios de intensidade. Então, sempre que eu quiser modificar um advérbio ou um adjetivo, eu vou me valer de um advérbio de intensidade, porque dos grupos dos advérbios, os de intensidade são os únicos que podem modificar um adjetivo, um advérbio. Então aqui, maior imbecil. Então imbecil é um adjetivo. Então eu quero modificar, né, esse adjetivo. Então eu só posso modificá-lo, se eu quiser fazer uso de um advérbio, só com os advérbios de intensidade. Então, advérbios de intensidade, eles modificam adjetivos e advérbios. Na linguagem popular, é comum o advérbio ser acrescido de um sufixo indicando o diminutivo. A gente sabe que o advérbio é uma classe de palavra invariável, ou seja, ele não varia nem gênero, nem número, nem grau, não varia. Só que na linguagem, no uso, né, por questões de afeto, de carinho, a tendência é da gente fazer um uso de um advérbio acrescentando a ele um sufixo diminutivo. Então, por exemplo, junto, a gente tem juntinho, perto tem pertinho. Então é um uso coloquial, é um uso que é feito para indicar essa questão do afeto, mas é um uso para escrita, dependendo do contexto lá, vai estar um uso equivocado, porque os advérbios eles não variam, nem gênero, nem número, nem grau, mas o uso coloquial na linguagem popular, esses advérbios eles podem, né, ser acrescentados, ser modificados, enfim, quando a gente acrescenta um sufixo neles, né? Geralmente é para indicar essa questão mais de afeto, enfim, de carinho. Aqui, quando temos dois ou mais advérbios com final mente, né? Então, se você quer acrescentar essa terminação mente nos advérbios, e esses advérbios eles estão seguidos, né? Um seguido do outro. A gente coloca esse sufixo mente apenas no último. Então, vamos ao exemplo. Ana falava calma e fluentemente. Então, calma é o modo como ela falava, um advérbio. Então, calma e fluente são advérbios. Quando eu tenho dois advérbios seguidos, a terminação, o sufixo mente, eu vou colocar só no último advérbio. Então, sempre que eu tiver mais de um advérbio que eu for acrescentar a terminação mente, eu vou acrescentar só no último advérbio. Então, Ana falava calma e fluentemente. Eu não posso dizer Ana falava calmamente e fluente, porque está seguindo uma ordem. Então, se você tem dois advérbios seguidos, esse sufixo mente, ele vai só no último advérbio, ok? Modernamente, é comum a utilização de adjetivos na função de advérbio. Então, a gente sabe que o adjetivo está sempre ligado
a um substantivo. O advérbio está sempre ligado a um verbo. Quando eu tenho um adjetivo ligado a um verbo, ele perdeu essa característica de adjetivo. Ele está ali funcionando como um advérbio, porque é o advérbio que modifica o verbo. O adjetivo, ele caracteriza, qualifica um substantivo. Então, quando eu tenho no uso um adjetivo e esse adjetivo está funcionando ali como um advérbio, ou seja, está ali dando uma característica, fazendo uma mudança naquele verbo. Então, ele chegou rápido. Então, rápido, originalmente, é um adjetivo, mas ele está aqui funcionando como um advérbio rapidamente. Então, está modificando o modo como chegou, né? Ele não chegou devagar, não chegou às pressas, enfim, ele chegou rápido. Então, esse rápido, que originalmente é um adjetivo, aqui ele está com uma função de um advérbio, né? O rapidamente. Então, está modificando esse verbo, o modo como ele chegou. Ok? Então, modernamente, ou seja, no uso mais moderno da língua, alguns adjetivos eles funcionam como um advérbio. Lembrando que o advérbio está sempre relacionado, sempre ligado a um verbo, porque ele modifica o verbo. O adjetivo está sempre ligado a um substantivo, porque ele está dando uma característica a esse substantivo, uma qualidade para esse substantivo.